Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo. Ele é pouco falado em sermões, a gente pede, invoca, mas nós falamos pouco em sermões sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar um pouco sobre ele. Para recordar um pouco, se nós pegarmos o critério do Antigo Testamento, nós sabemos que Deus falava diretamente com aqueles profetas que ele chamava. Falava com Adão antes do pecado, depois chamou Noé, falou diretamente, Abraão. Foram para o Egito, voltaram do Egito, e antes de tirar o povo do Egito, ele falou com Moisés. Então, no passado, Deus guiava o seu povo diretamente de um profeta. Falava abertamente. E o profeta ouvia aquele comunicado e passava para o povo. E assim funcionou por um bom tempo. Depois veio Jesus Cristo, e com ele veio a graça. E ele agora falou pessoalmente com os humanos, se transformou em homem, e falou, e disse por que ele vinha, para que ele vinha e para onde ele ia. Vida e a morte, ressurreição, e lá no céu como nosso sumo sacerdote. Bem, no momento que Deus fala a Moisés, ele passa a missão desafiadora para ele. Moisés, meu povo está sofrendo lá no Egito. Larga esse negócio de ovelha aí que eu estou precisando de você lá. A ovelha já passou 40 anos aí, está muito bom. Tua alma está mais calma, que lá no Egito ele estava muito altivo. E poderia resolver tudo no tapa. E até provocou uma morte para que pudesse resolver a questão do povo. Mas Deus, não, você está muito exaltado. Vem para cá, 40 anos cuidando de ovelha aqui, você vai se acalmando. E quando chegou o final dos 40 anos, ele chama Moisés. E chama Moisés na sarça, ele acha interessante. Aquela sarça que ardia, mas não se consumia, tirou a sandália, se aproximou, chega para cá, quero conversar um pouco contigo. E pergunta a Moisés assim, Moisés, o que você tem nas mãos? Porque Moisés falou, eu não estou capacitado de guiar ninguém. Mas, Moisés, você não estudou numa melhor faculdade lá no Egito, era um general, como é que você não tem? Não, mas dando um monte de desculpa. E o que você tem nas mãos, Moisés? Bem, o que eu tenho na mão, isso está registrado em Êxodo 4, os versículos de 1 a 3. Eu tenho uma vara. Você tem uma vara. E ele dando desculpa, principalmente no versículo 1, diz assim, Moisés, ele respondeu, quando Deus mandou que ele fosse enviado, Moisés respondeu, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, que o Senhor me apareceu, como eu vou falar para ele que o Senhor me apareceu? Que prova o Senhor vai me dar que o Senhor realmente esteve comigo? Aí vem a pergunta no versículo 2. O que você tem na mão, Moisés? Bem, eu tenho um cajado, uma vara. E ele pediu então que Moisés jogasse a vara no chão, e nós sabemos o que aconteceu. A vara se transforma numa serpente. E a serpente, como hoje, era um animal que todo mundo evitava. Porque uma picada de serpente, a coisa fica meio complicada para a pessoa. Os olhos escurecem, tem uns que brotam até sangue nos próprios poros e vai embora rapidamente. Então, se transformou uma serpente, já está aqui no versículo 3. E conta aqui que Moisés fugia dela. Provavelmente, quando se transformou em serpente, no final do versículo aí está dizendo, e Moisés fugia dela. Porque a serpente começou a vir para o lado dele. Ele, opa, sai para lá. Aqui não. E, no caso aqui, Deus fala o seguinte, pega agora essa serpente. Ele estava fugindo da serpente, agora Deus dá uma ordem. Pegue. E pegue por onde? Pela cauda.
Alguém já pegou uma serpente aqui pela cauda? Nem eu. Geralmente pega pela cabeça ali, ou com um tronco, agora pela cauda, o que acontece? Naturalmente ela vai se virar, enrolar na sua mão e lá vem aquela mordida que pode te levar à morte em pouco tempo. Mas Moisés, confiando na palavra, pegou pela cauda e a vara se transformou novamente, a serpente que estava ali se transformou novamente na vara. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre a nossa capacidade de levar avante as mensagens que Deus nos dá. No início, parece complicado você pegar uma serpente pela cauda. Parece bem complicado, mas foi a ordem que Deus deu. E vem a habilidade agora, de você lidar com a situação. Quando Deus perguntou a Moisés, o que você tem nas mãos? A pergunta vem se ecoando até os nossos dias. Sérgio, o que você tem nas mãos para me ajudar a levar o Evangelho e tirar um povo cativo do pecado? O que habilidade você tem que pode ajudar a pregação do Evangelho? Eu sou da área contábil, questão de números e alguma coisa ligada ao governo. Embora eu tenha muitas mais coisas que eu deveria aprender. Mas vocês que estão me escutando, aqueles que estão do outro lado da tela, pode ter corte e costura, construção, alfabetização, como nós temos aqui na igreja, idiomas, aptidão em finanças, advocacia, contábil, como eu falei, matemática, cuidadora, oração, ensino e acompanhamento de algum doente, etc. Então, cada um tem uma habilidade. É a vara que está na mão de cada um. É a vara que tem na cada um. Cada um pode fazer alguma coisa. Deus lhe deu essa habilidade. E quando você usa essa habilidade em prol da causa dele, se transforma em um dom. E um dom é uma coisa fabulosa que você não sabe o poder que você pode ganhar com o dom que Deus te deu na habilidade que você possui. Junta a habilidade que você tem com as mãos de Deus e ali nós temos um dom divino. E pregar o Evangelho realmente é muito, mas muito difícil no mundo aí capitalista, no mundo consumista. Mas vamos ler o que está dizendo Romanos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 12 até o 17. Esse eu gostaria da participação de alguém aqui da nossa congregação. Romanos, capítulo 10, versículo 12 a 17. Você que está em casa, também procure. Vamos ler junto esses versículos do capítulo 10 de Romanos. Quem achou pode nos ajudar? Não estou escutando, tem que ser mais alto. Continua, amém. Dezesseis. 17. Aqui nós vimos uma cadeia que, como aqueles dominós que você bota assim, né? E derruba o primeiro e vai acontecendo até chegar ao último. Paulo orienta que, bem, temos que invocar o nome do Senhor, e que tem que invocar para ser salvo. Mas como invocarão se não crerem? Como alguém que nunca teve o contato com uma Bíblia, pode ter escutado de Jesus Cristo, mas não teve um contato com a Bíblia, pode crer mais profundamente? Como crerão
naquele que se não ouviram falar. Como ouvirão se não tem que ninguém pregue? Olha as consequências. Como pregarão se não forem enviados? Vá, como diz a Moisés, vá salvar aquele povo que está muito precisando da sua ajuda. Então, Deus fala assim, ó, tem um povo aí fora que não sabe distinguir da mão direita da esquerda. Vai lá, ele precisa escutar as boas novas. Então, tem que ser enviados. Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E Isaías pergunta, bem, se ninguém vai, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Porque, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, que está aqui exemplificada na Santa Bíblia. Então, a partir do momento que você escuta uma mensagem, você tem a incumbência agora de passar. Assim que está escrito aqui, é assim que funciona. Ouviu? Passe. Porque alguém precisa ouvir, para ter fé como você tem. Ah, eu não sei muita coisa. Pega um folheto ali, entrega um folheto. Se tiver dúvida, a pessoa que recebeu o folheto tiver dúvida, peça esclarecimento a quem tem mais condições de dar esclarecimento, leve junto. Mas não deixe de passar a mensagem. Moisés entendeu que Deus estaria com ele. E esse poder e habilidade, cada um de nós temos para levar esse evangelho. Os sinais que Deus deu a Moisés foi a vara. Ele falou o seguinte também, ó, tua mão, pega a tua mão, bote dentro assim da tua capa, volte com lepra. Devolva a mão à capa, estuda lá em Êxodo, devolva a mão à capa e tire de novo, limpo como uma pele de criança. Ah, não creram ainda? Então você pega o teu cajado, toca na água lá e vai se transformar em sangue. Então nós temos aí sinais. Mão com lepra, água em sangue, etc. Esses sinais podem estar em você quando você solicita, por intermédio da oração intercessória por alguém, e essa pessoa é atingida ali por um discernimento, uma cura, uma bênção. Esse é o sinal que Deus está contigo. Aí vem uma questão muito, muito importante. Nós sempre fazemos campanhas na igreja na questão de oração. E falamos assim, você tem um caderninho de oração? Quantos tem um caderno de oração? Quantos nomes tem esse caderno? É os nomes que você tem que se lembrar todo santo dia de interceder. Eu tenho uns vizinhos aqui que eu tenho o nome dele, quando eu morava nessa Ademar Pinheiro. Rodrigo, Flávio, Alexandre, Luiz, são vizinhos, não tem nada a ver com parentesco comigo, vizinhos mesmo, de quintal mesmo. E lá onde eu estou, temos o Marlon, que mudou de lá, mas eu lembro do Marlon, e eu lembro do Nilo. E chegou um novo lá, que tem os filhos na escola, chamado Sandro. Esses são as pessoas que não estão dentro da igreja, mas nós temos que interceder. Então, a vara, a questão da mão, com lepra ou não, é fruto das suas orações quando a pessoa é atingida lá por uma oração intercessória que você faz. E Moisés continua, então, a dar a desculpa. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu já estou em Êxodo 10, Êxodo 4, aí vamos para o versículo 10 ao 12. Eu sou pesado de língua, estou aqui há muito tempo, só falo com as cabras e os bodes, e eu não sei nem falar direito com o humano. Chego em casa, eu não sei nem expressar, me dá um café, me dá... Então, está difícil pronunciar alguma coisa. Mas Deus faz uma promessa aqui que estende a nós também. Nesse versículo 10 e até o versículo 12 de Êxodo 4, está escrito assim: disse, porém, ao Senhor, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Então, nem quando eu estava na faculdade do Egito,
tinha que fazer lá essas dissertações, né, a questão lá das faculdades, das provas, ele não conseguia falar bem. Nem agora que só lidava com cabra e ovelha. Eu falo mal, não consigo falar bem. Aí vem uma promessa no versículo 11, que também está ligado diretamente a nós, quando nós falamos e temos que levar a mensagem. Quem deu a boca ao homem? Quem foi que deu? Muito bem. Quem fez o surdo e o mudo? Acho que Moisés foi respondendo conforme vocês estão respondendo. Quem lhe concede vista ao cego? Eu não estou escutando direito. Quem é? Deus. Não sou eu o Senhor? Então ele faz a pergunta e confirma. Eu sou o Senhor. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Entendeu aqui? Vai. Aí uma dupla missionária poderosa, eu e Deus. Já pensou? Vai que eu vou dizer o que você vai falar na hora. E Moisés creu na palavra e foi. Moisés, eu vou com você. Nós também temos que pegar esse gancho quando começarmos a falar sobre a palavra de Deus. Deus estará ali conosco, amém? Eu vou com você. Não se preocupe o que você tem que falar. Eu vou com você. Hoje, quem estará guiando o povo, ajudando a levar a mensagem àqueles que precisam estar em Cristo para ser salvo? No passado, Deus falou diretamente com Moisés. Mas, segundo São João, capítulo 14, 26, hoje nós temos um auxiliador. Quem é esse auxiliador? O Espírito Santo. Em São João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Foi a promessa dita de Jesus diretamente aos discípulos e também agora está dizendo através da sua palavra a nós. Agora, para lembrar tudo que eu disse, tem que ler alguma coisa para lembrar. Você não vai conseguir lembrar de uma coisa que não lê. Então é importante a comunhão, a palavra de Deus, lição da escola sabatina, um livro do Espírito de Profecia, não importa. A comunhão para aprender. Ele nos guiará a toda a verdade. Isso já está aí em São João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Uma coisa muito importante que me toca quando nós levamos a mensagem é essa passagem aí. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Ele não vai deixar pelo meio do caminho uma pessoa sincera. Não deixa. Uma pessoa sincera dizendo assim, eu quero aprender mais da palavra de Deus, ele vai guiando, guiando até chegar à luz perfeita que ele quer. Então ele não vai deixar no meio do caminho, ele guiará toda a verdade. Esse ser divino que fará parte da nossa dupla missionária hoje. Lembra lá? Moisés, eu vou contigo. O próprio Deus estava com ele. Hoje nós temos um camarada bom aí do nosso lado, é só chamar ele, que é o Espírito Santo, e ele fará uma dupla por você, com você. Mas alguns pensamentos sobre o Espírito Santo que está rondando a nossa teologia não, a teologia externa, não adventista, é sobre essa divindade do Espírito Santo. E vem uma pergunta a respeito desses pensamentos que rondam aí fora, em alguns teólogos, que têm até influência na própria igreja adventista, mas não estão ligados diretamente à Bíblia e o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. E uma pergunta que fica assim na mente daqueles que não estudam, não se aprofundam, é a seguinte: o Espírito Santo é uma influência divina, uma força que emana de Deus, ou é a terceira pessoa da divindade? Quem é o Espírito Santo?
terceira pessoa da divindade, um Deus. Quando falarem para você, é uma influência, é uma força que emana, eles estão rebaixando a condição do Espírito Santo. Não é a realidade. Poder divino ou uma pessoa divina? Quando pensamos que ele é uma influência impessoal, só uma força, roubamos a sua honra, o amor e o respeito devido a uma pessoa divina. Então temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda, como nós vamos ver aqui. Mas temos que pensar nesse Espírito Santo como um Deus. Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que aviva a nossa faculdade amortecida pelo pecado, e faz com que essa tua faculdade amortecida, a minha, pelo pecado, aprecie as coisas celestiais. E assim, você terá o afeto de Deus, porque você está buscando a verdade. Se quer experimentar um poder, é absolutamente vital entender, se você quiser esse poder do Espírito Santo, é vital entender quem é o Espírito Santo e como ele trabalha. O que ele faz, como ele age. Então começamos lá com Moisés recebendo instrução diretamente de Deus, e vimos agora como Jesus está lá fora, está lá no céu, intercedendo por nós, o Espírito Santo aqui na terra. O conceito falso do Espírito Santo como poder ou força é um conceito falso, não verdadeiro. Em contraste, temos o conceito verdadeiro do Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Faz com que você se entregue, se humilhe à sua vontade, porque ele é um ser divino. Se fosse só uma força, você não sentiria tanta vontade de atender. Mas como ele é um ser divino, você agora tem que se humilhar para entender e aprender mais sobre esse Espírito Santo que é um Deus. Tem um estudioso chamado Bill Bridge. Ele é fundador da Cruzada Estudantil. Sabe o que ele disse a respeito do conhecimento do Espírito Santo na comunidade evangélica? Milhares de cristãos nas igrejas ao redor do mundo, desses mais ou menos, nesses milhares, 95% dos entrevistados que ele fez essa entrevista, indica que quase nada sabe sobre o Espírito Santo e como ele existe e como ele trabalha. 95%. Que coisa. O mesmo doutor diz o seguinte: se os cristãos de hoje entendessem melhor os ensinos básicos da Bíblia sobre o Espírito Santo, e então convidasse para que ele derrame na sua vida o seu poder a cada dia, eles experimentariam uma alegria sem precedentes e uma completa realização pessoal. Você se sentiria abrangido pelos céus. Vontade de falar sobre Jesus. E você seria transformado. Mas que isso pode dar a nós? Ele é com um testemunho verbal de Jesus Cristo. E esse testemunho verbal inundará o nosso ser. E quando você se deixar levar por ele, inundará o mundo do conhecimento de Jesus. Que ele é o testemunho de Jesus. Ele fala sobre Jesus. Ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Sabe qual é a chave para uma vida cristã realizada? É compreender quem é o Espírito Santo e recebê-lo na sua vida. Quem é o Espírito Santo e recebê-lo na sua vida. Quando nós pensamos no Pai, a gente faz uma imagem de Deus, certo? Um Deus, alguma coisa assim. Quando falamos em Cristo, nós temos aí as imagens de Cristo, Cristo transfigurado, na transfiguração ali no Monte das Oliveiras, etc. Mas quando nós pensamos no Espírito Santo, quem que vem na mente?
que vem na mente? O que vai na sua mente quando fala assim, Deus Pai, beleza. Deus Filho, ótimo. Deus Espírito Santo. Né? O certo é vir um Deus, como um Deus Pai e Deus Filho. Mas parece que a mente fica vagando, né? Um espírito e tal. Mas é um Deus. E nas suas orações, fala assim, Deus Espírito, me atenda nessa hora. Vai fortalecer a tua ideia de que o Espírito Santo é um Deus. Agora, uma coisa interessante é entender toda a conjectura de uma trindade. Nós temos, assim, um exemplo na natureza, mais ou menos, muito rude, muito longe do que é a trindade. Nós vemos a água, ela pode estar em 3 estados, certo? Sólido, líquido e gasoso, mas é água, não é isso? Então, essa ideia, mais ou menos, muito torpe, muito longe do que é o Espírito. É um só, com funções diferentes. Funções diferentes. Mas a nossa mente infinita não dá para abranger tudo. Na questão da reencarnação de Cristo, na questão de Deus onipresente, onisciente, não tem como nossa mente finita abranger tudo isso. Tentar entender a trindade é perder a cabeça. É você ficar até meio zonzo. Mas negar a trindade é perder a alma. Entender tudo você não vai conseguir. Mas negar também, você está indo para um lugar muito escuro, muito complicado, que fica difícil Deus te tirar de lá. Porque você está preso nos seus pensamentos a respeito da trindade, a respeito de Espírito, que Jesus, na questão do Espírito Santo ser Deus ou não. Tem algumas ideias contrárias à Escritura, mas a Escritura deixa bem claro que existe Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo nível. Nenhum maior, nenhum menor. Nós temos alguns versículos. Em Mateus 28, 19, ali temos a grande comissão, não é isso? Ide por todo mundo, etc. E no final diz assim, no 19, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome de quem? Diminuiu aí a coisa? O Espírito é menor? Não, então só, não. Todos os mesmo nível. E nenhuma passagem apresenta essas 3 pessoas da Trindade como inferior ou menor uma da outra. Existe um outro versículo que está em Efésios, gostaria que vocês acompanhassem. Efésios 2, versículo 18. Vamos procurar na sua Bíblia, em casa, vai vasculhando. Não fique só assistindo, participe também. Efésios 2, versículo 18. Amém? Encontramos? Efésios 2, versículo 18. O 17 também é importante. Ele veio anunciar paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Então, ele veio anunciar paz aos que estavam longe e que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, nós temos acesso a Deus pelo Espírito Santo. Lembra que, quando Deus prometeu, falou, faria lembrar as coisas que eu ensinei a vocês? Então, tudo que vem na sua mente, o querer efetuar a palavra de Deus, não é de você, é do Espírito que está te orientando, amém? Ele que está te orientando. Nossa mente vaga por muita coisa. Preocupação financeira, preocupação de doença, preocupação de família, pai, filho, não importa. Mas quando você fala da palavra de Deus, o Espírito está agindo em você, porque Ele tem uma conexão com o Pai e faz com que nós tenhamos acesso a Ele. A divindade sempre atuaram juntas e atuam até cumprir o propósito da salvação. Sempre atuaram juntas, nunca se atuaram separadas. Sempre com o propósito de salvar a mim, você e aqueles que estão querendo chegar aos céus. Ele agiu na criação, no batismo de Jesus, durante a vida de Jesus orientando, na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo
e durante seu ministério lá no santuário celestial, pois ele está aqui na terra, nos fazendo companhia, dando consolo e nos ajudando. Então, eles sempre agiram juntos, cada um em uma função. Então, chegamos à conclusão. O Espírito Santo não é uma influência diluída e sombria, emanada do Pai, não é. Uma influência, não é uma influência emanada do Pai. Ele não é uma força impessoal, algo a ser conhecido vagamente, ou simplesmente um princípio da vida, um princípio que nós possamos seguir, mas é uma força que faz você ter sentido na vida, e seguindo essa força, como uma divindade, você é transformado. Aí você é atingido lá dentro do seu coração e da sua mente. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E tem uma citação da irmã White, no livro de Evangelismo, na página 615. Vamos ver o que ela escreveu a respeito da Trindade. Evangelismo, página 615, diz assim: há três pessoas pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Então, pessoas vivas, pertencentes ao trio. Em nome desses três grandes poderes, os poderes são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem Cristo por sua fé viva são batizados. Então, você recebe a Cristo e é batizado. E esses poderes cooperam com os seus súditos, obediente aos céus, no seu esforço para ganhar a vida eterna e viver piedosamente uma nova vida em Cristo. Então, as três pessoas têm as suas atribuições. Nós recebemos o batismo e agora somos influenciados pelo Espírito para andar nos princípios que nós aprendemos. Nossa vida cristã é apoiada por Ele. Em São João 14, ele, como eu já disse, diz que eu pedirei ao Pai que Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, e Ele será o nosso Consolador. Esse Consolador é uma coisa assim importante, porque tem momentos da nossa vida que nós entramos em desespero. Pode ser uma doença, pode ser uma atividade sentimental, alguma coisa sentimental que você tenha, perda de alguém, te deixa muito triste. Pode ser um caso financeiro. E se você não tiver o consolo do Espírito para permanecer firme na palavra, você não vai conseguir permanecer em pé diante da palavra de Deus. Então, Ele é um consolador nesse sentido, te dá força quando você precisar, no momento mais crítico da sua palavra. O Espírito Santo, Ele ajuda nas nossas necessidades diárias. O Espírito Santo é o nosso professor particular. Professor particular. Porque, como nós lemos, Ele nos guiará a toda a verdade. Ele não nos deixará você pelo meio do caminho, nem a mim. O Espírito Santo, irmãos, principalmente é nosso guia pessoal. Não é um ser divino longe de nós, Ele está ao nosso lado cada dia. E para entender isso, vamos ler um outro versículo, já no Antigo Testamento, de Isaías 30, e o versículo é o 21. Eu gostaria que vocês até marcassem na Bíblia de vocês esse versículo. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Amém? Todo mundo achou? E nesse versículo você vê que é um ser muito pessoal, está ao seu lado, porque diz assim: quando te desviares
para a direita, e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo o quê? Este é o caminho? Você escuta isso? Quem escuta isso quando você precisa tomar uma decisão? Alegra não escuta? Eu acho que você escuta. Amém. Esse é o Espírito Santo. Então, por isso que ele é um ser espiritual, divino. A palavra vem no teu ouvido, não faz essa besteira, rapaz. Vai para dar direito, não vai para o esquerdo. Poxa, mas aquilo ali está tentador. Aí pode ser várias coisas, né? Quem é ligado a um vício, quem é ligado a um tipo de atividade ilícita, ele vai dizer, não faz, não vai. Pô, mas aqui ninguém me conhece, eu estou sozinho aqui, num lugar bem longe de Itaboraí, ninguém vai me reconhecer. E ele bota no teu ouvido, não faz. Esse é o caminho, andai por ele. É importante esse versículo porque me mostra que o Espírito Santo está perto de mim e de você quando você ouve isso. Ele está tentando te tirar de uma enrascada, está te dando a direção, dizendo, não vá por aí. Não vai por aí. Esse é o caminho. Qual é o caminho? Qual o caminho? A palavra. É o caminho. Caiu até alguma coisa da palavra. Há uma história interessante de um guia que andava pelo deserto mostrando o caminho para o pessoal atravessar, porque tinha que atravessar, mas no deserto não tem direita, esquerda, igual o mar, né? Você não tem posição para nada. E de vez em quando, devido um pouco de poeira, vento, alguma coisa, o guia se perdia também. Ele também se perdia. Mas sabe o que ele tinha? Lá na bagagem dele, ele sempre carregava uma pomba, bem cuidada, bem arejada ali no lugar. Ela tinha seu alimento para ela ficar bem firme. Quando eles percebia que a coisa estava complicada, ele estava meio perdido, ele amarrava uma linha bem fininha na perninha da pomba e soltava. Uma distância que ele pudesse ver qual a direção que a pomba tomaria em direção lá, onde ele morava. Aí ele olhava e, rapaz, ela está indicando para cá. Podia ser até para cá, ele está andando para cá, o troço está indicando para cá. Então ele ia na direção que a pomba mostrava e chegava em casa e mostrava o caminho ali para aqueles que estavam errantes. O Espírito Santo também é representado por uma pomba, não é isso? Lembra no batismo, né? E essa pomba quer nos levar por lá. Qual é o nosso lar? É aqui nessa terra? Então, irmãos, recebam o Espírito Santo. Ouçam quando ele fala, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo é o nosso professor pessoal para nos instruir nos caminhos da eternidade, principalmente quando nós lemos a sua santa palavra. Não há verdade que devemos conhecer sobre o qual o Espírito Santo esteja desesperadamente instruído do que? Ache o caminho da salvação. E como esse guia, atrás dele tinha gente responsável para ele guiar, ele era guiado pela pomba. Você e eu também temos pessoas ao nosso lado que temos que mostrar, esse é o caminho. Se a pessoa quiser ficar no deserto, ela tem a opção, mas você tem que mostrar o caminho. Moisés tinha vara, e nós temos nossas habilidades. Moisés tinha ali curas, nós temos a oração intercessória. Nós temos o poder do Espírito Santo também. Nós temos esse poder. E esse poder é tão pouco usado, porque se nós tivéssemos condições de estar ao lado desse poder, ele já teria nos levado para o céu há muito, muito tempo.
se nós ouvíssemos mais Ele, praticássemos o que Ele dissesse, e nós seríamos uma luz que levaria muitos para os céus. A minha oração essa noite, e eu preciso que vocês também concordem comigo, dando o seu parecer. Espírito Santo, guia a minha vida, amém? Quem tem esse pedido? Faça isso e viverá. Siga a vontade dele e chegará aos céus. Amém? Que Deus nos bendiga.